E aí, gente, eu sou o Léo, vocacionado da comunidade Instrumentos de Deus. E eu tô aqui hoje com a Gabi. Gabi, se apresenta para nós, fala quem é tu. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, conheço a comunidade há muito tempo também, o Léo também, inclusive. É uma alegria para mim estar aqui. Bom, e eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com várias linhas, né? Mas principalmente com a logoterapia, que trabalha aí com o sentido da vida, né? Sentido da nossa existência humana, né? E também, principalmente, trabalhos voltados para o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento da personalidade madura e o crescimento humano. E faço um trabalho também com crianças autistas, né? Então é isso. Minha amiga, gente. É. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, né? Tema que muitas vezes é dissipado por aí e sem um conhecimento, né? Sem nenhum discernimento, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Sobre afetividade e sobre sexualidade. E para a gente contextualizar um pouco, Gabi, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que é afetividade e o que é sexualidade? Bom, vamos lá então, né? Um tema bem denso de falar, né? É muito Uhum. falado, mas o quanto que de fato se conhece sobre isso, né? Então, é muito comum a gente encontrar as pessoas pensando que quando a gente fala de sexualidade, está extremamente voltado ao ato sexual, né? Está extremamente voltado a tudo que mexe com órgãos sexuais, com a nossa genitalidade, nosso corpo físico, os prazeres da carne e tudo mais. Na verdade, a nossa sexualidade é algo muito maior do que isso, né? É uma dimensão nossa humana. Nós temos diversas dimensões. Tem a dimensão física, a dimensão espiritual, e tem a parte da sexualidade também que diz respeito a essa parte nossa humana também, né? E a sexualidade, ela não só é a questão física, corporal, mas também ela expressa o nosso modo de ser, nosso modo de agir, de se manifestar, de se comunicar com as outras pessoas, tudo que diz respeito ao nosso ato, assim, né? Como a gente age na vida, está relacionado à nossa sexualidade também, né? Então, falar sobre sexualidade e reduzir a um mero prazer sexual, a um ato sexual, é reduzir muito a nossa capacidade humana e quem de fato nós somos e para o que nós fomos criados, né? Então, quando eu penso na sexualidade, né, no ato sexual, eu estar entregando o meu corpo para outra pessoa, eu não estou entregando só o meu corpo físico, mas eu estou entregando o meu eu como um todo, né? Então, tudo que diz respeito ao meu eu, todas as dimensões, eu estou entregando para outra pessoa. Então, da mesma forma, é esse o olhar que eu preciso ter num ato sexual, né, em si, na forma como eu recebo a outra pessoa. Eu não estou ali meramente pelo prazer, para receber, tocar, beijar, abraçar, mas eu estou recebendo todo daquela pessoa e olhando para ela com esse caráter de unicidade, né? Que é justamente olhar para ela como uma pessoa única, e por mais que existam pessoas com características iguais, físicas ou de jeito mesmo, mas aquela pessoa que está ali comigo naquele momento, ela é única. Ela é única, não, nada nem ninguém vai substituir ela. Então, na nossa sexualidade, né, conseguir olhar para essa forma é extremamente importante para a gente ver o que tem de importante na nossa sexualidade, né? E aí, puxando já para a afetividade também, quando a gente pensa, né, em se relacionar com outra pessoa, em conhecer outra pessoa, né, a primeira coisa da atração que acontece mesmo é a atração física, né? A gente olha para uma pessoa, admira, gosta do olhar dela, gosta do cabelo, dos traços. Então, tem essa questão física, sim, ela existe e é importante. E aí, após esse primeiro impacto físico, vem a questão afetiva, né? Que nada mais é do que a minha atração pelo outro, pelo jeito da pessoa ser, pelo jeito dela de falar, o jeito dela de agir. Então, isso a gente discrimina, né, algumas coisas e vê que uma complementa a outra, né? Não tem como dissociar aí uma da outra e ver a importância de cada uma delas, né? Exatamente, né? O catecismo da Igreja Católica vem falar, né, que a sexualidade ela é nada mais, nada menos do que a nossa essência enquanto ser, né? Tanto na questão do nosso corpo, quanto na questão da nossa alma. Então é importante a gente ter isso em mente e não estigmatizar, não colocar em uma caixa, né? Só
sexualidade é só aquilo, afetividade é só aquilo outro, né? É bom a gente ter em mente que é algo muito amplo, que a gente Uhum, precisa ter o conhecimento. sim. É, E precisa e cuidar também, né? Porque às vezes uhum, pensa, ah, tá bom, só porque a sexualidade tá falando de, né, muitas vezes do contato físico, sexual, ah, isso também não pode ser falado, tem que ser banalizado. Não é isso, mas é conseguir ver a importância, a beleza que tem no contato físico também, que tem no ato sexual, mas sem colocar numa caixinha, né? É só isso, ponto. Eu consegui uhum, fazer essa diferença, né? sim, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Sim. É, agora, para a gente ir um pouquinho mais além, se a gente puder conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento, né, no processo de entender a nossa afetividade e, consequentemente, como a gente expressa isso para as pessoas e a nossa sexualidade. Como é Uhum, importante a gente entender quem se é, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? uhum. Sim, é exatamente isso, né, Léo? Que quando a gente tivesse a consciência, né, todo momento que a gente está ali no dia a dia da nossa vida, no contato com as outras pessoas, o quanto que são vidas que estão ali, né, em contato com a gente, e a gente perceber, quando eu estou me envolvendo com uma pessoa, né, quem é aquela pessoa? Quem sou eu? Conseguir ver essas diferenças e perceber quando eu estou caminhando para me relacionar com uma outra pessoa, né? O que que eu estou buscando? O que eu estou querendo na outra pessoa, tanto receber quanto de doar, né? Então, quando você olha para essa situação, é extremamente importante você perceber como que é a sua forma de agir no mundo, né? Então, é você se perguntar, quando você está indo encontrar com alguém, conhecendo alguém, se interessando, perceber quais são as minhas reais motivações para tal, né? Para estar dando esse passo de querer ter essa pessoa, estar com ela, para perceber que o quê? Quando você responde para você mesmo quais são as suas motivações, isso é o que está ali como se fosse a primeira coisa que te estimula para você dar o primeiro passo. Até existe um estudo, uma teoria do professor Olavo de Carvalho, e é muito bem explicada pelo Dr. Ítalo Marcilli também, né? Não sei se o pessoal conhece aí, mas fica de recomendação. Que são as 12 camadas da personalidade, né? Então, quando fala das 12 camadas, a quarta camada seria a camada dos afetos mesmo. Então, quando a pessoa. O que significa isso? Aí vem a pergunta, né? Quais são as motivações? Quando a pessoa está na quarta camada, é justamente isso, é os afetos dela que são as motivações. Então, toda a forma dela agir no mundo é justamente pelo que toca nos afetos dela. E ok, essa é uma fase super natural da pessoa passar por ela. Agora, o grande problema, e inclusive pela teoria eles dizem mesmo isso, que grande parte da população está parada na quarta camada. Existem 12 camadas, então as pessoas estão ali paradas, travada na zona afetiva, que significa nada mais do que o quê? Absolutamente tudo que eu vivo, a forma como eu me relaciono aqui com você, como amigo, a forma como eu me relaciono com a minha família, com meus pais, e até mesmo, né, na questão afetiva amorosa com outras pessoas, tudo vai nos meus afetos, né? Tudo tá ali, que é a zona mais baixa que a gente tem humana, né? Quando você pensa nas estruturas da pessoa humana, são três estruturas que a gente tem, né? A das paixões, que é a mais baixa, dos afetos também. A segunda seria das vontades, e a terceira, que é a mais alta, da inteligência, né? Então, a gente tem essa estrutura na nossa pessoa humana mesmo. Então, você perceber que você agir pelos seus afetos é você estar ali no mais baixo do que você tem de capacidade humana de evolução, né? O que nós fomos criados, o que Deus nos criou é para chegar no último nível, que é o da inteligência. Então, e a vontade é o que é como que ela é direcionada, né? A gente é guiado pelos nossos afetos, as nossas vontades vão ser sempre tipo, o que que me dá prazer, o que que me faz sentir bem, o que me dá uma sensação boa. Isso é você viver com base ali na dos afetos, que é a mais baixa. Agora, quando você sobe, começa a se utilizar da sua inteligência para guiar a sua vontade, é que de fato você está amadurecendo e o afeto continua ali, continua ativo na sua vida, mas ele não vai ser o número um
a dar o passo em tudo que você for fazer na sua vida. Então, por exemplo, quando você vai se relacionar com uma pessoa, né? Você ter ali, você estava falando de se conhecer e tudo mais, você vai ter ali o conhecimento de, nossa, quem sou eu, quem é a minha pessoa, com a minha história de vida, com a bagagem que eu trago, independente, né, de dores e alegrias, de relacionamentos frustrados que eu já vivi, mas aqui, eu tô com o Léo, é uma pessoa nova e única. Eu vou me relacionar com ele pautado em tudo que eu vivi, que foi sofrimento, eu carrego isso na minha história, mas com o Léo vai ser uma história nova, se eu estiver aberto para isso, né? Então, tá aberto a isso, e ao invés de, se você estiver ali, né, nessa zona do afeto, você vai estar o tempo todo querendo que o Léo preencha esse afeto meu, né? De carinho, de ser afagado, de coisas que me tragam sensações boas. E mais uma vez, as sensações boas, até o cachorrinho gosta, né? Eu vou ali, faço um carinho no cachorrinho, ele tá ali nessa zona do afeto, das paixões. Agora, nós, seres humanos, a gente tem a nossa inteligência, né? Então, ok, o afeto é legal, o afago é legal, mas espera aí, isso é o meu motivador número um? Acho que é algo muito superior, né? E até eu queria comentar justamente para isso, né? Que não é questão de, ai, não, não pode ter afago, não pode ter abraço, a gente tem que pensar sempre na profundidade da outra pessoa, não. É extremamente comum, é extremamente delicioso ter o afago, ter o contato, ter o abraço, ter o beijo, ter essa parte do toque, é extremamente importante, mas é perceber a importância disso, mas não é só isso. É legal ter tudo isso, fazer e tudo mais, mas não é só isso. E eu preciso para me satisfazer e para satisfazer o outro, né? Isso faz parte de um todo que é muito superior, né? Então, conseguir colocar as coisas no devido lugar, porque as pessoas colocam isso como o número um, né? O afago, o afeto, o contato. Então, por isso que é preciso se conhecer, de ver que, não, peraí, acho que eu estou muito motivada, muito buscando esse afago, essa sensação boa, esse prazerzinho de estar com o outro. Mas quando você começa a colocar essas coisas no lugar, se conhecer e ver, não, peraí, melhor eu cuidar de mim primeiro, resolver essa parte afetiva que está muito em busca, para depois eu conseguir de fato viver uma relação afetiva com outra pessoa que seja verdadeira, né? Uhum. Acho que E é um pouco aprender. isso. Exatamente. E aprender a medir, né? Os graus e como às vezes eu tenho que ser uma pessoa mais afetuosa e às vezes eu tenho também que ser uma pessoa mais ligada à razão. Eu não posso deixar que sempre os meus sentimentos me invadam e eu jogue eles para fora, mas não necessariamente eu Uhum, preciso também sempre viver pautado na razão, viver pautado é, na inteligência, né? Como você vinha trazendo, né? É importante a gente uhum, ter isso em sim. mente, né? Sim, dialogar com essas coisas, né? Porque a pior coisa que o ser humano faz e já fez é de querer dividir. Ai, razão e emoção, alma e corpo. Não, gente, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Não tem como eu mexer no meu corpo e isso não tá afetando na minha alma. Não tem como eu estar mexendo na minha emoção e não tá afetando na minha razão. Tudo dialoga o tempo todo. Então é exatamente isso que você falou, de saber conciliar, dar os pesos para cada coisa, né? Não é, ai, eu sou muita emoção nos meus relacionamentos. Ok, bom que você já identificou isso, então vai medindo aí um pouquinho mais de razão. Mas não é, ai, eu preciso ser uma pessoa racional. Não. É saber equilibrar no andamento da relação, no contato com outra pessoa, né? Para que isso não gere sei lá, coisas ruins, tanto para você quanto para outra pessoa, né? Porque tá isso em muito desequilíbrio, isso vai afetar tanto você quanto a outra pessoa também, né? Exatamente, gerar traumas tanto em você quanto nos outros, né? Sim, exatamente. E aí capaz de cair nesse ciclo, né? Porque a gente encontra muito o discurso das pessoas, principalmente em relação afetiva amorosa, né? De que, eu já passei por muita coisa, muitos traumas e muitos machucados, muitas feridas. E aí isso, de alguma forma, trava a pessoa e faz com que toda vez que ela for se relacionar com a pessoa de novo, ela fica ali, né, com aquele pezinho atrás, aquela desconfiança. E na verdade, assim, tudo vem para somar, né? Uma pessoa que vai se relacionar com alguém e que é algo totalmente estabelecido, né? Ah, não, essa pessoa está 100% correta,
vai ser 100% feliz, não vai ter nenhum erro. É algo totalmente querer controlar uma coisa que é o oposto da vida, né? A vida é uma grande vulnerabilidade, né? E aí que tá a grande beleza da vida, né? Se a gente tivesse tudo pré-estabelecido, a gente seria meramente robô. Então, a gente precisa se Exatamente. abrir para essa vulnerabilidade mesmo, né? Sabendo, claro, ter o juízo e conseguir definir as coisas, mas saber também conseguir colocar as coisas nos devidos lugares, né? De olhar e falar, não, peraí, não é bem assim, né? Porque eu vivi, sei lá, 5 relacionamentos que foram frustrantes e tudo mais, os próximos serão assim também, né? Você tá Uhum, sempre olhando para a pessoa como um novo, né? exatamente. E até nesse sentido, a gente pode até falar um pouquinho sobre a carência, né? Que a carência Uhum, já é um ponto, já é um princípio de que algo na nossa afetividade, na nossa forma de demonstrar os sentimentos, na nossa forma de receber também os sentimentos está em desordem, né? Porque essa necessidade de ter gente o tempo inteiro, de estar com as pessoas e querer sempre mais e mais e mais, é um ciclo que você tenta se preencher, mas ao mesmo tempo você não se preenche, né? É algo temporário. uhum, sim. Essa questão da carência está muito relacionado também. Acho que a gente comentou um pouquinho disso, mas aprofundando um pouquinho mais, né? Justamente de você estar buscando uma resposta para algo, mas pelo caminho errado, né? Então você vai buscar no outro uma resposta que não é o outro que vai te dar. E mesmo que, às vezes, né, a gente encontra pessoas que estejam se relacionando e você consegue perceber isso na relação, e você vê que esse outro que está sendo buscado o tempo todo até quer se dar, quer ser essa resposta para outra pessoa, mas não tem como. Não depende da boa vontade desse outro em se doar. Ele pode se doar ao máximo, mas quando a pessoa vai atrás do outro, né? Geralmente nessa a carência de afeto, uma hora vai bater de frente aí, né? Por mais que o outro se doe, uma hora vai desgastar isso, porque não é essa doação afetiva do outro que é a base do relacionamento, né? Muitas outras coisas muito maiores que estão aí na base, e que se a pessoa não se atentar, vai cair de novo em mais uma frustração e vai achar, nossa, puxa vida, mas eu não dou certo com ninguém, mas toda vez a mesma coisa. E às vezes, se você observar o tanto de relatos que você vê, uma pessoa que pega e fala, né, sei lá, eu tive 4 namoros, um exemplo. E aí ela vai contando dos 4 e você vê que existe em todos, por mais que foram pessoas totalmente diferentes, o padrão foi exatamente o mesmo da relação. Você vê o movimento da pessoa, as falas dela, como que ela era com a outra pessoa. Então, foram relacionamentos totalmente diferentes, mas você vê que o padrão continuou o mesmo. Aí você justamente para e fala, epa, peraí, que é que tá. Acho que não é no relacionamento que você vai encontrar isso, né? Vou até dar um exemplo que fica bem clara a situação, né? Na relação de psicólogo-paciente. É exatamente a mesma coisa. A pessoa chega pra gente muitas vezes com N questões, com N perguntas, questões que ela tem dentro, inquietações, né, angústias, e ela vem buscando encontrar em nós a resposta. Só que psicólogo nenhum é resposta para nada. É aquela pessoa que vai estar ali junto, que vai caminhar junto com a pessoa, né? Mostrando para ela o que ela tem dentro dela que vai responder a essas angústias que ela tem, essas questões todas. E às vezes as pessoas até se assustam, né? De, calma, você não vai falar o que é para eu fazer, você não vai dizer se está certo ou se está errado e tudo mais. Então, realmente, o processo de amadurecer e de se tornar uma pessoa adulta não é tão simples assim, né? Nas relações é exatamente isso, você ir para o outro com as suas questões, com as suas angústias, nesse anseio, né? Achando que o outro vai ser essa resposta, é caminho de perdição mesmo, né? É conseguir perceber o que tem aí de questão, falar, não, peraí, isso aqui eu preciso ir atrás, me cuidar e melhorar, para eu estar mais inteira e sendo mais eu para poder me doar ao outro também, né? Porque você busca pegar no Léo para preencher uma coisinha aqui em mim que ainda não tem, aí o Léo tenta pegar de mim, aí fica uma bagunça a relação, né? Então, tanto que conseguir identificar isso e isso também, né, só para deixar claro para as pessoas, não é algo, ai tá, peraí, então me explica aqui como que eu identifico essas coisas, não é algo tão simples assim, né? É muito no viver,
você se deixar viver nessa vulnerabilidade de, olha, um exemplo, né, pegando essa relação afetiva amorosa mesmo, né? Tô conhecendo uma pessoa e tá, mas não sei se é a pessoa certa, mas não sei porque tem umas características que eu gosto, outras não. Não tem uma resposta certa, é você caminhar, claro, um passo de cada vez aí, né, nessa relação, mas estando aberta e falando, não, eu vou ser inteiro com essa pessoa e vou buscar tirar dela, né? Assim, tirar no sentido de tocar, né? De conhecer tudo que ela tem para me mostrar. Eu quero conhecer não só aquilo que o Léo fala, o jeito quando ele ri, mas quem é o Léo mesmo, né? Quero tocar ali no profundo dele. Então, estar aberto a isso, né? Sem tanta essa preocupação de, ai, mas aí eu vou fundo demais, aí eu vou me machucar. É tirar justamente essas amarras, né? Estar na vida, estar vivendo, estar se relacionando com outras pessoas, seja afetiva amorosa, com pais, com amigos, é estar nessa vulnerabilidade de sim, nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir, mas é isso que é o movimento da vida, né? Então, conseguir perceber isso e sim, vocês vão continuar se machucando, tá, gente? Faz parte da vida mesmo. Mas é conseguir olhar para essas situações de uma forma madura, vendo que faz parte, mas sabendo tá ali, né? Você com uma pessoa inteira, você vai dar conta de, putz, isso aqui faz parte, administrar aqui, contornar uma outra situação, né? Tem até aproveitando que eu citei isso, uma frase que é do C.S. Lewis, que fala: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Então, assim, gente, atua essa frase na testa e vai viver, vai amar, vai se relacionar. Tem essa preocupação tanto, né, esse olhar autocentrado de, mas eu vou me machucar, mas como é que vai ser para mim? Olha para o outro, vê o que o outro tem para te oferecer, tenta conhecer mais para além daquilo que ele está te mostrando, né? Então, se colocar nessa posição mais aberta à vida e ao outro também, né? Uhum. Entender também, né, que em certos aspectos da nossa vida, só Deus vai poder preencher, né? Porque às vezes a gente quer preencher com tanta coisa e o essencial e o primordial que falta a gente se preencher é de Deus, é do amor dele. Uhum. E até falando um pouquinho sobre, voltando, né, naquele início que a gente falava sobre autoconhecimento, né? Só a partir do momento que a gente começa um processo de se entender, a gente consegue entender o amor de Deus e assim a gente consegue ver qual é o amor perfeito que a gente pode direcionar ao outro, o afeto perfeito que a gente pode direcionar ao outro, e a gente não fica preso nessa questão de querer mesmo suprir carência com migalhas, com metades, como você falava, né? Uhum, exato. E é bem isso que você falou, né? De você tá ali vivendo seus amores e tudo mais, aí quando você conhece o amor de Deus, você fala, nossa, é isso que é o amor de verdade? O que que eu tava vivendo até agora, né? Então, é justamente esse primeiro amor, esse impacto, esse encontro verdadeiro com o amor, né? Quem é verdadeiramente o amor? E aí, depois dessa experiência, você olhar para si e olhar para as suas relações, né? Todas elas, familiar, amizade, relações amorosas, e falar, nossa, peraí, o amor que eu tenho para dar é tão pouco ainda perto do amor de Deus, né? Pensar, né? Como essa pessoa que eu estou tentando amar, que eu quero amar, é como Deus ama ela e como eu amo ela, né? Você fala, putz, meu amor é uma migalha, né? Mas é justamente isso, é nesse reconhecer que está o primeiro passo do nosso movimento para amadurecer e fortificando esse amor, né, para algo muito ele fala, nossa, eu só amava ele afetivamente, nesse sentido, né, de, ai, afetinho, afago, é bom estar com você, sua presença é gostosa e tudo mais. Aí você fala, nossa, mas espera, tem vários níveis para subir ainda desse amor, né? Então, uma coisa que eu acho muito grave, assim, muito séria, é de perceber, né, como está na atualidade a nossa sociedade, o tanto que as coisas são pregadas e vulgarizadas, né? Essa parte de afetividade e sexualidade, que é justamente o oposto de tudo que a gente está falando aqui, né? Cada vez mais mostrando essa questão corporal e física e sensual. E isso é aquilo, né? A gente fala, né? A carne é fraca. E realmente, se você ficar só nisso e estimular só isso, a carne é fraca mesmo. Por quê? Porque você só trabalha com isso, você só alimenta o seu imaginário com essas coisas.
e aí depois pega e vai falar que, ai, não, mas é que eu não resisto, a minha carne é fraca. Fala, pera lá, como que você está se alimentando também, né? Está se alimentando de coisas superiores ou coisas inferiores, né? Então, é importante a gente perceber que, independente do meu desejo, né, de me alimentar com coisas superiores, já é muito natural olhar ao nosso redor e ver o tanto que a gente é enxutado com essas informações, com propaganda de coisa de comida, de roupa, de música, de vídeo na internet, tudo está muito cheio. E isso é algo muito mais profundo, né, de trabalhar e de se falar aqui, não vou nem entrar nisso, mas só para as pessoas terem conhecimento, né, de que isso existe. Que essa parte do nosso imaginário, né, por isso que ler bons livros, ver bons filmes, acompanhar boas pessoas, né, boas personalidades maduras, é extremamente importante porque isso é uma forma de ir alimentando o nosso imaginário. Então, o tanto que tudo ao nosso redor já está alimentando, não é uma questão de só escolher, né? Ah, tá bom, vou só ver coisas boas. Tá tudo ao redor o tempo todo mostrando, e de alguma forma, por mais que eu não assista, né? Ah, não assisto, sei lá, filmes, né, que exibem muito, ou acompanho músicas que falam muito dessa questão corporal, física, mas é inevitável, porque a gente está inserido, né, num meio que o tempo todo está bombardeando a gente com isso. Então, tanto que a gente tem esse reconhecimento, já conseguir perceber, putz, eu estou o tempo todo sendo estimulado com isso, dependente de eu, né, querer ou não. Então, isso já naturalmente vai estar ali estimulando o tempo todo. Então, a gente reconhecendo isso, buscar, né, outras coisas, alimentar o nosso imaginário com outras coisas, para que isso diminua também, né? Até um exemplo que eu ia dar, que eu acho que faz bastante sentido de explicar essa situação, é pegando a sexualidade mesmo, né, de casais, comparando antigamente e atualmente, né? Um exemplo muito bacana que eu ouvi do Dr. Ítalo mesmo, né, de experiência pessoal dele. Ele foi visitar, eu não lembro se era parente, se era amigo, lá no interior daquelas aldeiazinhas de Portugal. Bem aldeia mesmo, assim, aquelas coisas que a gente vê em filme, é assim que é lá, né? E aí entrou na casa e, se eu não me engano, né, tinha 2, 3 cômodos, assim. E era a casa de uma senhora, né, que teve uns 6, 7 filhos, e assim, 2 cômodos, né? Tinha o quarto do casal, aí a sala, sei lá como que era assim, a distribuição. Mas, e aí, né, ele estava falando exatamente dessa questão da sexualidade e tudo mais, e aí ele comentou, né? Ele falou, gente, como que era a vida sexual mesmo, né, do relacionamento do casal, né? Porque numa casa com 2 cômodos, que não tinha porta no quarto, a câmera de ferro, ou seja, né, tudo, qualquer coisinha ali do casal chamaria atenção, né, de barulho, de qualquer coisa, com 6 filhos né, as crianças não tinham contato com a relação dos pais, obviamente, então pensa, nossa, mas como que era, né, para eles isso, ter relação sexual e tudo mais, e aí ele perguntou, né, sei lá, conversando com eles sobre isso, e eles falaram, bom, ué, não é uma. Para você ver a questão do imaginário, né? Não é uma questão para eles. Simplesmente a vida sexual acontecia e eles tinham vários filhos, tinham a vida, né, particular deles, a intimidade deles, mas de uma forma que não era um problema isso, não era uma questão. E ele comentava isso justamente que a gente pega os casais atuais, né? Jovenzinhos e tudo mais, que o que mais tem é N fantasias sexuais, ele fetiches e tudo mais, e aí tá lá se relacionando com o namorado, né? E já fica pensando em inventar não sei o que lá, e brinquedinho daqui, e fantasia dali. Então é o quê? É um monte de coisa que vai alimentando, alimentando, alimentando o imaginário. E aí você pensa, putz, quando eu for ter uma relação sexual e tudo mais, a sua cabeça tem N coisas. N coisas, e por quê? Porque por muito tempo o seu imaginário foi estimulado com isso. Agora comenta coisa de fetiche, de brinquedinho, de fantasias e tudo mais, com um casal lá, sei lá que década passada, que vivia, né, no interior de uma aldeia de Portugal. Isso não é uma questão. E eles tinham a vida sexual deles super bem resolvida, super ativa, super ali conectada no casal. E por quê? Porque quando não existe essa questão, ou seja, o imaginário deles nunca foi alimentado com essas coisas. Era algo muito natural viver a vida sexual deles e não ser um problema isso. Agora pensa, coloca um casal da atualidade nesse contexto.
uma casa com 6 filhos, que não tem porta no quarto, que a cama é de ferro. Nossa, ia falar, gente, é impossível. A minha vida sexual tá um lixo, que não sei o que lá, mas por quê? Porque por muito tempo foi estimulado de que é isso, né? A sociedade estimula a gente com isso, e também um grande desserviço, muitas vezes, da área da psicologia mesmo, né? De achar que o que falta para a pessoa é justamente, né, estimular esse lado sexual, é dar mais vazão aos seus prazeres, às suas vontades, e quando não é isso, né? Não é essa questão que está pegando na pessoa, não é isso o que ela está buscando, o que ela anseia, né? Então, essa questão do imaginário é muito importante da gente perceber e vendo que, né, a sexualidade, ela nada mais é, né, quando a gente fala de perceber as nossas vontades, né, sexuais, os prazeres da carne e tudo mais, a sexualidade, ela nada mais é do que a nossa busca, de alguma forma, por ser amado, né? Então, quando a gente se dá conta disso, você não fica ali pensando só, né, no físico, no sexual, no prazer, e como é que vai ser, como é que não vai ser. Isso não é uma questão. Quando você olha e fala, ok, a minha sexualidade, envolvendo o físico ou não, está buscando algo muito maior, que é o amor, né? É eu buscando ser amada, que é algo extremamente necessário para nossa vida, e eu buscando me encontrar com outra pessoa e amá-la, né? Dentro daquilo que ela é também. Então, essa abertura ao amor, né? Percebendo que o amor está sempre envolvido na sexualidade, na afetividade, né? De olhar que eu vou e buscar amar o outro pelo aquilo que ele é como pessoa, mas muito mais do que isso é o olhar para ele e perceber tudo que ele ainda pode vir a ser e evoluir como pessoa, né? Então tá justamente aí nesse ponto do amor envolvendo a sexualidade e a afetividade, né? De eu olhar para o outro, encontrar no outro esse olhar, né, para comigo, de putz, eu vejo no Léo que ele me ama, não pelo que eu sou, mas por toda a capacidade de quem eu posso ser. Isso é, nossa, eu não tenho Uhum. nem como dizer, assim, é muito lindo mesmo. Então, mais uma vez falando, né, não é tirar as coisas, não, então vamos tirar, não existe mais contato físico, não existe mais coisa sexual, não, é tudo sincronizado, mas percebendo o devido peso de cada coisa, né? Uhum. Desculpa. E entra naquela questão que a gente conversava antes de começar a gravar, né? Aquela passagem que a gente partilhava um pouco. Tá Sim. lá em Romanos 14, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: Uhum. Eu sei e estou convencido no nosso Senhor Jesus Cristo que em si nada é impuro. Uma coisa só se torna impura somente para quem considera impura. E é justamente isso que você falava nesse exemplo que você dava, né? Que em si nada é impuro, mas a partir do momento que eu tenho a visão de que não é só sexo, não é só eu querendo satisfazer uma vontade, eu entendo que as coisas, que certas coisas não me convêm, porque elas não vão me acrescentar em nada, né? É só o fazer Uhum. por fazer. Então é só prazer por fazer. Por que eu quero fazer isso? Por que é tão importante eu alimentar o meu imaginário com fetiches, com essas coisas? Será que não tem algo por trás disso? Será Uhum. que não está na hora de eu colocar a mão na consciência e entender que isso não me acrescenta? Sim, E, e, exatamente. e entra muito numa frase, né, que já se tornou até um pouco clichê, mas não é clichê porque está na Bíblia e a Bíblia é cool. Mas, Concordo. enfim, mas é aquela, né, que eu sou o templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu entendo isso, a minha visão de mundo, a minha visão de como exercer a minha sexualidade e como exercer os meus afetos e como eu vou corresponder a eles e doar para as outras pessoas e receber muda completamente. A partir do momento que Exato. eu entendo que eu não posso deixar qualquer coisa entrar em mim, qualquer coisa sair de mim, né? É, Uhum. mas isso só se dá a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, a partir do momento que a gente busca mesmo ter esse entendimento, né? Uhum, exato. E isso que você fala, né,
dessa questão do amor também, né? De conseguir colocar as coisas nos devidos lugares e tudo mais, que não é só isso, né? É justamente isso, conseguir perceber que, ok, vai te satisfazer sim, vai ser legal, vai ser gostoso, mas é temporário, é temporário. E é exatamente isso que a gente está querendo nesse bate-papo todo, né, trazer para as pessoas. Que, ok, é tudo muito gostoso, faz parte, como eu disse, né, não está dividido, faz parte de quem nós somos, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a parte física, né? Falar, ai, não, então eu, sei lá, vou ser totalmente descuidada, porque o que vale é o meu interior e como eu sou amada. Não, minha filha, você tem que se cuidar sim, tem que se arrumar. A questão da beleza é extremamente importante também, né? Não pela questão de estética, de eu me aparecer, mas em questão de cuidado mesmo, né? De eu me cuidar, cuidar do meu corpo, cuidar do meu eu, né? Desse reconhecimento de amor do presente que foi me dado do meu corpo e no meu cuidado para com o outro, né? Falar, eu vou querer me doar para o outro assim, toda desleixada? Não, eu quero dar o meu melhor para ele, né? Então, essa questão do Uhum, cuidado também, então, gente, a questão do corpo é extremamente importante, sim, né? Tanto de autocuidado quanto na relação com o outro também. Mas é exatamente isso, né? Não é só isso. Não é uhum, só isso que nos responde, né? Como você estava comentando, desse contato do amor de Deus e tudo mais. Quando você se dá conta disso e tem essa experiência, você olha e você fala, tá, tudo isso aqui é muito gostoso, muito legal, mas e aí? Onde que eu toco nisso que não passa, né? Todas essas coisas passam, os momentos bons também, de afeto, de afago e tudo mais, eles passam. Mas, que nem tem uma frase bem legal, deixa eu ver se tem ela aqui, de um livro, o autor chama Miguel Mafude, é bem bacana. E ele fala assim, até eu acho que, né, se ficar de indicação para ficar mais claro, acho que tem um post meu lá no meu Instagram, que eu acho que eu cito isso também, então eu acho que tá mais explicadinho, talvez. Que sigam fala lá no assim, Instagram, então. segue lá, galera, segue lá. Deixa eu ver. Então, ele fala assim, que muitos podem dizer que a satisfação sexual é uma necessidade, né? E com isso perceber que o quê? Que nós temos isso como algo que é natural de nós, né? Mas que o que é fundamental em mim é a minha necessidade de satisfação sexual, ou isso esconde algo muito maior que é o que é de fato a minha necessidade, né? Então ele fala assim, cadê? E ele fala assim que, por exemplo, pegando essa questão colocando o peso da sexualidade, né? Ele fala assim, você conseguir satisfazer, né? Porque às vezes as pessoas veem essa parte da questão sexual como algo muito, né? Não, mas eu não dou conta, mas eu preciso, é uma necessidade, tá indo tudo bonitinho. Aí do nada estoura, chuta o pau do barraco e fala, não, peraí, eu preciso, é uma necessidade, tudo mais, ok. Só que se você for pensar em questão de necessidades humanas, né, das nossas dimensões humanas, a sua necessidade sexual é difícil de você conseguir satisfazer ela? Não. Se pegar e falar, nossa, eu tô morrendo por necessidade sexual, em 2 segundos você resolve isso. Muito fácil. Agora, a minha necessidade de ser amado e de amar, você não resolve assim, no estalar de dedos, né? Então, acho que pegando esse exemplo, aponta justamente de, tá, peraí, tudo isso aqui que é terreno, que é carnal e tudo mais, eu consigo facilmente driblar e resolver e me satisfaço, aí outra hora eu tô normal, depois eu vou, me satisfaço de novo, ok. Mas e o que tá lá, no teu âmago, né? A necessidade de um amor verdadeiro. Não um amor verdadeiro romântico, né? Mas de ser amado e de poder amar o outro pelo que ele é. Isso não é tão simples assim, né, de ser respondido e de ser satisfeito, né? Então, isso aponta justamente para a pergunta, né, de qual é a minha necessidade fundamental. Eu tenho minhas necessidades, meus desejos sexuais? Tenho, mas isso facilmente eu consigo responder. Agora, e as minhas necessidades de bem, do belo, da verdade, meu desejo de bem? Quem nunca passou por isso, né? Putz, você gosta de uma pessoa, tá ali, dá vontade de você ficar agarrado nela o tempo todo, parece que não passa. O desejo de querer se doar para ela, de fazer o bem, o desejo de ver a outra pessoa bem.
isso está apontando para o quê, né? Está apontando para algo que é terreno? Eu acredito que não, né? Acredito que é algo que está muito para além desse plano terreno e que justamente nos conecta com o alto, né? Você fala, ok, o meu desejo de abraçar, o desejo, na verdade, sim, né? A necessidade da outra pessoa de ser abraçada, de ser beijada, de ter alguém ali presente, ok. Mas e a necessidade dela de ser amada, né? Necessidade dela de ser vista como uma pessoa única. Isso resume bem e mostra que, putz, não é só isso, é algo muito maior, né? Então, é esse o recado que eu queria deixar, assim, né, de que é extremamente importante a gente cuidar da nossa afetividade, da nossa sexualidade, mas sabendo dar os devidos pesos para cada coisa, sabendo se perceber, se reconhecer, se tiver alguma dúvida, se não souber direito como fazer isso, ou está meio perdido com esses assuntos, né, que às vezes é tratado de forma muito vulgarizada por aí, buscar pessoas de referência para poder conversar e falar sobre isso, porque nós estamos todos aqui para amadurecer e evoluir, né? Se não for para buscar algo mais elevado, né? Para que estamos aqui? Então, acho que é isso. Uhum. Desculpa de novo. Imagina. Então, eu acho que fica essa reflexão, né, que a gente possa, ao longo desse tempo de quarentena que a gente tem vivido aqui, a gente possa refletir como a gente está direcionando os nossos afetos, como a gente estava direcionando antes da pandemia, como a gente Sim, está, como a gente tem direcionado a nossa sexualidade, como a gente estava direcionando antes da pandemia, o que isso me acrescenta, eu me sinto completo, acho uhum. que é algo que a gente pode refletir um pouco. Sim. Gab, E sempre é Gab, tempo de mudar, né? De, exato, putz, até hoje me dei conta que fiz um monte de coisa errada, que não estava atenta a certas coisas, mas é aquilo. Ai, amanhã errei de novo e tudo mais. Ok, no dia seguinte está aí para justamente, né, Deus, com a sua infinita misericórdia, sempre nos dá o nascer do sol de novo no dia seguinte, né? Justamente ex, para isso. exatamente. São João Paulo II já dizia, né? Santo não é aquele que não cai, mas é aquele que quando cai, persiste em levantar. Sim, perfeito. Mas é isso, Gabi. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa partilha. É, Imagina! Eu que agradeço, aí fiquei super honrada com o convite. Tenho um carinho muito especial pela comunidade, pessoal, tudo. Vocês fazem um trabalho muito, muito legal, né? Que alcança tantas pessoas. E foi uma alegria poder partilhar um pouquinho aí. Estou sempre à disposição para vocês. obrigado, obrigado mesmo. É, Imagina. obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, nesses 40 e poucos minutos, né? Sem A gente fala edição, muito. que a gente fala um pouquinho, Obrigada, né? viu, pessoal? Uhum. E aqui eu te convido a se inscrever no nosso canal se você não está inscrito, ativar o sininho, também curtir, enviar para aquela pessoa que você acha que precisa escutar isso. Obrigado, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.